Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Bernat, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala feijão, fala galera. Olha lá, ó. Mais uma vez, caderninho e caneta na mão. Hoje eu tô vestido de Unicamp, olha lá. Salve aí pra galera da É... Unicamp. Bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um convidado especialíssimo, um cara que foi meu atleta lá nos começos da década de 2000, grande ex-atleta, foi Entrega técnico. idade, hein? É, exatamente. E hoje é o melhor comentarista de voleibol do Brasil, sem sombra de dúvidas. Sem mais delongas, grande Rangel Gurja. Gurjinha, muito obrigado por nos dar essa honra de conversar com a gente e a gente vai aprender muito com você, com certeza. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Salve, Feijão. Obrigado pela generosidade, pelo convite. Peter, valeu, tamo junto. Chegamos, né? Legal demais participar, meu. Baita honra estar aqui. Quantas e quantas edições anteriores, só rapaziada fera, só ensinamento para a vida, não só pela modalidade. E aí chegou minha vez, que honra. Obrigado pelo convite, Feijão. E vamos nessa, vamos desenrolar aqui um voleibol junto com vocês, que são as feras aqui. Nós todos, eu diria. E antes da gente começar o nosso papo aqui, a gente tem um recado da nossa patrocinadora, a grande Nexus Next. Então, se você quiser vir para os Estados Unidos para morar, investir, para trabalhar por aqui na terra do Tio Sam, clica no QR Code que vai ficar na tela aqui o episódio todo, entra em contato com o grande nosso amigo Lucas Negrin, que ele vai te dar uma atenção especial. Fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast, que ele vai te dar as quantas possíveis maneiras para vir legalmente para os Estados Unidos, Peter Bistotti. 187. 187 maneiras. Sabia disso, Gurginha? 180. Você que é um telespectador assíduo do Set Point Podcast, você já sabia dessa informação, eu acho. Só que agora, depois de faz um mês e pouco aí, que eles estão com uma parceria nova, com um novo escritório de imigração lá da Flórida, e eles estão facilitando para todo mundo para vir para os Estados Unidos. Nem o Trump vai barrar a galera que fizer o processo. Não, tô brincando. Calma, calma, galera. Calma que o Trump possivelmente vai barrar, mas o Lucas faz tudo do jeito certo. Ele orienta tudo tintim por tintim e ele vai Dale, é poder dar isso. É uma. assim que tem que ser também, né, Feijão? Se Exato, quiser chegar, exatamente. tem que chegar do jeito certo, em qualquer lugar Exatamente. do mundo, em qualquer Exato. situação. Você que é um cidadão do mundo e rodou por esse planeta Terra todo, sabe quão importante é andar dentro da lei, né? E a gente, graças a Deus, a gente tá aqui nos Estados Unidos há muito tempo, dentro da lei, claro, e o Lucas também faz esse trabalho, e a gente só tem essa parceria porque a gente sabe da seriedade dele. Mas agora falando aqui do nosso convidado, o grande Rangel Gurja, que tem uma história linda no voleibol. Como atleta, ele começou lá no Esporte Clube Pinheiros, lá com o grande Silvio Forte e o grande César Feijão. Eu fui preparador físico desse grande, essa grande figura aqui. Foi atleta lá no Objetivo Carrefour no Sorocaba, que era um projeto espetacular da base lá, comandado pelo professor Clóvis. Na Grande Fonte, Clóvis. grande Clóvis, que foi campeão da Superliga B, hein? O Clóvis, que é um baita de um técnico. Aí na Unesc Agroveneto, em Criciúma, Clube Esporte Marítimo, lá em Portugal, lá no VKDHL Shell, em Ostrava, na República Tcheca. Daí voltou lá para o Sesumar Maringá, daí foi para o Catar, Espanha, Kuwait, Indonésia. Quando eu falei que o cara era um cidadão do Eita mundo, é bexiga, já porque falou quantos países o aí? cara rodou o mundo inteiro, São velho. 77 países. São 77 países que o cara É, jogou. É impressionante, cara. 187 países. 187 países, é. E Todos eles de maneira legal, tá, rapaziada? todos eles de maneira É. legal. Ele não tinha o Lucas Negrini, mas ele rodava o mundo de maneira legal. Aí, cara, se eu for listar os títulos que tá no currículo dele aqui, Peter Bristotti, aí a gente ia ficar aqui Aí não ia dar, né? Não um ia dar, mês não ia inteiro. rolar. O cara ganhou tudo, em tudo quanto é lugar do mundo. Foi MVP em um monte de lugar. Vixe, ó, a lista de MVP do cara é maior que o
maior que o currículo de número de times que ele jogou. Impressionante. Gurginha, mas vamos lá. Conta um pouquinho da sua história no voleibol, como você começou, como foram esses primeiros passos. E aí, pode discorrer aí sobre a sua carreira profissional também. É louco, né? Porque a gente conta o início em 2001, Pinheiros, porque eu digo que ali começou o profissionalismo para mim. E eu tinha Certo. só 15 anos. Uhum, E eu tenho certeza que eu fui jogador e passei por esses países todos que você falou, porque eu comecei também em Vinhedo, não posso tirar esse lado de Vinhedo, o professor uhum. Marcos Barbizan, que é um cara que faz um trabalho até Grande hoje Barbizan. aqui em Vinhedo, um cara que sabe muito, formou uma pancada de jogador e que sabe com a estrutura daquela época mesma de hoje, ou seja, um carrinho de bola, cada hora com uma bola de cada ano, trabalhadorzão e manja muito de vôlei, jogou vôlei, era um baita de um central. Lembro de criança ver o Barbizan amassar, estourar aquela bola pênalti branca que pesava 1,5 kg. Joguei E muito com essa, hein? é, Ardia, arde o braço, aquele coco. Nossa. mas esse lance de ter ido para o Pinheiros, né, cara? O Pinheiros, na época, era uma seletiva gigantesca para estar no Pinheiros. O Silvio, multicampeão, para montar um time pré-mirim e mirim. Um time que era uma criançada de 13, 14 até 15 anos. E, e o Rafael Vinhedo, tinha passado pelo Pinheiros anos, o Bigato, o Vinhedo é 8,3 e eu e o Rafael Baroni somos 8,6 e o Barulho. Diego Gestic 8,7. Eram os três atletas da minha geração aqui que dava bolada em todo mundo mesmo. Porra. E fomos para essa Ô, seletiva e chegamos lá, o Silvio, no primeiro ataque do Diego Gestic, ele já tirou ele da seletiva, o moleque era 8,7, 1,90 m e eu lembro desse dia explodia a bola. claramente, cara, na minha Explodia a cabeça. bola, né? Era um Assim. negócio assustador o bate-bola do moleque. E eu e o Baroni fizemos uma seletiva e passamos, e ali começou a minha história profissional, realmente, né? Nesse ano, o Feijão lembra, não perdemos nenhum jogo o ano todo, Nenhum fomos jogo. campeão de Impressionante. tudo, era um time animal, todo mundo se profissionalizou, inclusive os 8,7 que completavam, né? O Kulasca, o Diego Nossa. Gestic, era muito bacana mesmo o time. E aí, em 2002 eu fui para Sorocaba, que também era um time onde o Vinhedo tinha jogado e sido campeão, já meio que por uma indicação, fizemos a seletiva, tá lá mais 300 candidatos a uma das 12 vagas no time. Eu e o Baroni passamos, o Diego também passou, mas ele optou por continuar no Pinheiros, porque ele ainda seria infantil, né? Ele ia queimar um ano de Hum, infância. Então, caí na mão do Clóvis, cara. E a mão do Clóvis é uma mão muito trabalhadora. Nunca ninguém treinou mais do que nós treinávamos em Sorocaba. Era assim, uma Uhum. estrutura invejável que os times de Superliga na época a maioria não tinham, animal. Só que a gente treinava das 7h30 da manhã às 11h30, das 2 às 5 da tarde, para depois ir para o colégio às 7 da noite e voltar para ó. casa às 11 horas da noite, de segunda a sábado o treinamento. Era assim, vai, filho, você vai aprender a jogar vôlei, você vai treinar direito, vai ter o psicólogo, vai ter o fisioterapeuta, vai ter o preparador físico, vai ter a casa com alimentação, café da manhã, almoço, janta, café da tarde, petisco, era assim, animal, né? Uhum. Passei 2 anos lá também, figurando bem entre os principais, fui campeão paulista, convocação para a seleção paulista, Olha a e eu modéstia. fui, e depois eu para Fonte, na mão de um outro cara que é um formador de atletas absurdo. O cara só fez o Maurício Bruninho, dos levantadores aí que a gente conhece no mundão do vôlei, né? E que era um grande rival do Clóvis, que é o Adilson, o Chupa. Então eu credencio esses 3 lugares que eu passei na mão desses 3 profissionais, mais o Barbizan, a ter me feito ser jogador, porque eu não era o mais forte, eu não era o mais rápido, longe disso, eu podia ser o que saltava mais e o que ia mais para dentro. E aí foi daí o começo, sabe? Mas é estranho falar, né, como que foi a base. Para mim, a base foi profissional. Para mim, quantos anos eu joguei vôlei? Desde 2021 eu sou profissional. 2001, perdão, eu fui profissional até 2018. E aí eu fui rodando o mundão, né, cara? As oportunidades foram aparecendo. Eu, em 2005, ainda era Juvena e vi que o mercado em São Paulo, para mim, não seria muito bacana. Eu ia ter que jogar numa equipe já meio intermediária. E optei aí para o Sul, em Criciúma, porque lá eu faria faculdade e ia jogar o Catarinense,
que na época era uma máquina, tinha CIMED, tinha Unisul, tinha Joinville, tinha Blumenau, tinha Chapecó, era bem bacana. E eu, como Juvena, num time universitário, ia jogar o campeonato adulto profissional em Santa Catarina. E aí foram 2 anos bem do bacana jogando contra esses caras, junto dessa bagagem de base que eu tive, e aí eu apareci legal, sabe? Foi bem bacana, assim, revelação do campeonato e tal. E aí, em 2006, nós nos classificamos para jogar a extinta Liga Nacional, que hoje é a Liga B. Na Liga Em uma B. seletiva Uhum. meio regional, então jogamos contra equipes de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul e do Paraná, e avançamos, vencemos essa fase regional e fomos para a fase final em Brasília. E nesse ano em Brasília, eu lembro, era o Sada jogando, o Sada foi campeão, foi o primeiro ano, esse 2006, essa Liga B. Então tinha o Sada, tinha Bento, tinha Blumenau, tinha Araçatuba, que era o Vôlei Futuro no primeiro ano. Foi Araçatuba. bacana É, demais. E aí eu também massa. apareci bem e recebi oferta desses times, mas lá na competição tinha um treinador português assistindo a competição, que foi em Brasília, todos os jogos, que era o Ricardo, treinador do Marítimo, e me fez uma oferta para ir jogar em Portugal. E eu tinha 20 anos. Na verdade, eu já tinha, 2006, eu tinha 20 anos. E aí eu tinha na mão algumas ofertas para jogar em clubes brasileiros. Na Superliga A, que subiu, foi o Sada, não tive, mas eu tive Bento, Araçatuba, uma conversa com o Donegá, mas Portugal me chamou mais atenção. Era praticamente o mesmo valor ali, só que em euro. Eu falei, cara, vou ficar aqui no Brasil e vou ser mais umzinho, ou vou para fora e vou aprender alguma coisa e vou estar fora. Naquela época não era assim tão comum ir para fora, jogar fora. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida, que foi ir para Portugal. E aí as oportunidades começaram a aparecer, né? Portugal é um campeonato bacana, mesma língua. Fui morar na Ilha da Uhum. Madeira, que é um lugar, sei lá, Deus estava inspirado quando desenhou aquela ilha, porque, meu, Uhum. sensacional. E aí um campeonato bacana, de um nível legal, e eu muito jovem, não tinham atletas locais com o meu nível de profissionalismo e experiência com a mesma idade. Eu era meio assim uma aberraçãozinha, um cara de 20 anos já ter aquele ímpeto, aquela pequena experiência, mas que para lá contava muito. E foi bem bacana também. E eu, sei lá, tô sempre meio que no lugar certo, tive a felicidade no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa olhando. Um empresário italiano, Diego Sella, que não trabalha mais com agenciamento, recebeu vídeo de um jogador do Guimarães, do Sport de Guimarães, jogando contra o Marítimo. E se interessou por mim, não pelo cara que ele estava olhando. E aí me levou para a República Tcheca, que foi o lugar mais incrível que eu joguei, o melhor nível, Champions, uma cultura muito bacana, né? Um leste europeu. Me identifiquei muito, os caras também, ainda também bastante jovem, né? E foi muito legal. De lá, eu joguei a minha primeira Superliga, primeira e única, em Maringá, com o Donegá, que já me conhecia dessa época dos campeonatos catarinenses. E aí foi uma experiência bacana também, porque ter vivido do vôlei, ter jogado onde joguei, nos lugares de voleibol emergente, vamos dizer, nunca joguei em lugares que a liga fosse tão top, top mundo, assim, referência, mas jogar uma Superliga, não ter jogado uma Superliga seria meio que uma frustração, assim, para mim. Então, foi bem legal, eu não joguei tão efetivamente, né? Eu era um quarto ponteiro ali e tal, mas foi muito legal, foi muito legal ter essa experiência de ter jogado uma Superliga, porque a Superliga no Brasil estrala, rapaziada. A logística é insana, o nível é muito bacana, a pressão, foi muito louco isso. E depois dessa Superliga, aí eu caí no mundo árabe, que foi por isso que eu acho que posterguei mais a minha carreira, porque eu tinha as características que eles buscavam. Na época era só um estrangeiro por equipe, e eu era um cara que me machucava muito pouco e saltava e atacava, então era isso que os caras gostavam, né? E aí fui para o Catar, do Catar eu fui para o Kuwait, foram 2 temporadas no Kuwait, tive uma oferta no Bahrein, só não fui porque aí me machuquei
e é um assunto que a gente chega lá, mas não foi jogando vôlei, né? Isso é uns BOs que eu tenho pelos meus caminhos aí, que foi numa vida paralela ao vôlei. Espanha, Líbano, foram 2 temporadas também. Aí no Líbano eu me machuquei, rompi o tendão de Aquiles, minha única lesão real Jogando jogando. vôlei, é essa? Foi a minha única cirurgia ortopédica que foi por conta do vôlei. Mas agora eu fiquei curioso, qual que é a outra atividade aí que você se machucou? É, Se puder falar, se puder falar, se não eu puder, a gente curti o segue. skate, cara. Eu curtia muito o Ah, skate. O skate, skate andou skate. paralelo com o vôlei assim, mas ele me trouxe grandes marcas também, né? Eu tenho grandes cirurgias por conta do skate. Caramba, eu não É, sabia dessa. tenho placa, pino para tudo quanto é lado. Muito molecão, 99 e 2012. Eu Caramba. tomei uns rolas assim consideráveis no skate que atrasaram um lado meu no vôlei, mas é isso, né? E aí depois voltei ainda após lesão do Aquiles, ainda joguei na Argentina, no São Lourenço, também foi uma experiência muito louca, muito bacana. Os caras são apaixonados por vôlei, a torcida de um clube de futebol fanático que, meu, faz um barulho, e dale, dale. É muito doido, né? A Argentina é E, foda. mas aí eu já percebi que já estava mais difícil para mim, sabe? Eu sempre fui um cara que dependeu muito do metrão que saltou, e aí já uma panturrilha já a menos ali, porque não ficou assim, com a musculatura simétrica, a potência simétrica. Já tive que me adaptar muito ao jogo e resolvi parar para não me machucar mais. Já estava assim, já com receios grandes de continuar me machucando. Quem passa por processo de reabilitação para voltar é uma luta. Essa minha do ombro foi gigantesca, né? Só que foi o ombro esquerdo, mas foi uma reconstrução de todos os ligamentos Uau. Caramba. do ombro esquerdo. Então eu já tive que me adaptar também. Mas é louco porque eu dou crédito ao médico, porque o médico ajeitou minha manchete, viu, Feijão e Peter? Ele reconstruiu meu ombro de uma maneira que ele ajeitou minha manchete de 2013 para frente. Eu virei passador, defensor, foi muito louco. Faltou Indonésia aí nesse caminho também, que foi um lugar mágico que eu tive a possibilidade de jogar, um país feliz na essência, apaixonado pela modalidade, ginásios abarrotados, tipo, galera empoleirada no ginásio, onde não tem mais lugar, tinha Caramba. gente, meu, em cima do muro, sabe? Que Loucura, legal. muito louco. E foi por aí, cara. Foram 10 temporadas como um profissional, 10 Superligas, né? Eu conto, em 7 países, em 8 países diferentes. Caramba, que legal. Uau. Bom, acertei quase, hein? Quase 77. Chegou perto. Chegou perto. Gurjan, eu imagino que a gente morando fora do Brasil, a gente aprende muito sobre outras culturas, outros jeitos de ser, outros jeitos de viver, não só de jogar vôlei, de entender o jogo de vôlei, mas tudo que circunda a vida de uma pessoa. E, poxa, você passou por muitos lugares diferentes, cresceu em muitos lugares diferentes. Eu tô falando crescer de ficar mais velho mesmo, mais experiente. E todas as experiências ajudam a gente se moldar como nós somos hoje, né? E como que você acha que essas experiências, né? Quais foram as maiores contribuições dessas experiências nesses países para o Gurja de hoje, né? A que você atribui essa essa maneira sua de ser hoje, né? E como que foi esse seu crescimento fora do país? Cara, eu acho que o esporte em geral, não só o vôlei, ele molda caráter, né? Ele forma Hum, cidadão, ele traz uma consciência que eu acho importantíssimo para o ser humano. E o vôlei, por ser um esporte coletivo, que quiçá um dos mais coletivos possíveis, né? Porque não tem como você esconder alguém do jogo, não tem hum, como você falar, esse cara vai tocar menos, eu vou segurar aqui. Não tem, o cara não tem como se esconder. Ou ele tá em quadra e tá batendo palma. E se ele estiver batendo palma, ele tem que estar pronto para entrar e resolver quem não tiver bem em quadra, né? É muito louco. Nem que seja para um momento pequeno, assim, trazer essa consciência de que você é importante em algum momento para alguma coisa para que a engrenagem funcione, sabe? Independente do tamanho do seu protagonismo. Às vezes você tem um grande protagonista, mas tem aquele cara que, meu, ele é importante para entrar e sacar no 24 a 23, ele entra, saca e pontua, ou ele entra e quebra o passe e gera uma free ball. Então eu acho que esse lance de saber que você é importante para
para que as coisas funcionem. Então, de entregar sempre o seu máximo, de não deixar nada para depois, de estender a mão para alguém e chamar junto e dar esse suporte, por mais que você às vezes nem se sinta tão capaz de dar o suporte, só o fato de você demonstrar a empatia ou a parceria, você já fortalece a de alguém. Então, eu acho que para além, cara, muito para além do estar dentro da quadra, que para mim foi algo sensacional, cara. Eu sempre fui um cara muito explosivo, muito vibrante, e essa história de que cada ponto é um gol, para mim era verdade, cara. Eu vibrava como um maluco. O cara já vinha esperto já, se eu tivesse dado um tocaço, ou se ele às vezes É. tivesse dado um tocaço, que eu ia cumprimentá-lo com todo o meu ímpeto ali, sabe? Então, eu acho que esse lance de intensidade foi algo que o vôlei me proporcionou estar 100% sempre, e também me trouxe como ensinamento de que, se eu não desse o meu 100% nas coisas que eu faço, eu seria só mais um, seria, sei lá, alguém que seria fora da minha essência. Então, eu acho que o vôlei e as experiências, não só internacionais, como as nacionais também, trouxeram isso mais aflorado para mim. Quem que não quer ter um atleta assim na sua equipe, hein? Fala aí. Cara, ó, esse moleque com 15 anos, velho, era um animal na quadra, jogando e puxando todo mundo, conectando todo mundo. Era impressionante a capacidade natural dele de não só vibrar, né, individualmente ali, mas como conectar as pessoas do time para que o time funcionasse numa intensidade altíssima, cara. E como Era ele, 60 quilos com a roupa molhada e o cabelo encharcado cara, e era um assim. fiapinha de era o fiapo que esteja aqui, que esteve aqui. Esse era o fiapo 2 que era magrelo, mas saltava igual um animal e tinha uma energia, cara, que poucas vezes na vida eu vi, cara. Poucas vezes na vida eu vi uma energia tão forte quanto a do Guja. Espetacular. Muito bom. Gurjinha, você também tem uma fase e algumas experiências como técnico. A gente fala majoritariamente aqui nesse podcast para técnicos e a gente entrevista majoritariamente técnicos de voleibol que têm essa função como profissão mesmo. Mas você teve algumas experiências, né? Aí você mandou aqui no seu currículo, foi head coach do Petra Club lá na Espanha, do Sub-15, assistente no Líbano, assistente lá na Argentina, em Campinas também, lá nos Emirados Árabes, né? Com algumas experiências como técnico. Como que essas experiências te ajudaram? Tanto na sua fase de jogador, como agora na sua fase de comentarista, que, pô, você, como comentarista, você traz muito elemento que poucos técnicos sabem, cara. E como Eu é que vou dizer foi uma essa coisa, cara, fase? você traz vida pro jogo de vôlei quando você É, comenta. não, é Faz o jogo muito ficar doido, vivo, cara. é muito bom, É, muito muito bom. doido. Como é que foi essa fase aí como técnico e essas experiências que foram concomitantes com a sua fase de jogador, né? Elas aconteceram ao natural, sabe, Feijão? Eu ia para clubes e nesses clubes eles trabalham ou com algum projeto social ou com a base, com a formação mesmo. Por exemplo, na Espanha, era muito bacana, porque já no contrato eu já sabia que eu chegaria e teria que participar de atividades com as escolinhas. E eu achei Legal. aquilo incrível, cara, porque essa criançada. Petra é um povoado, é um pueblo, né? Eles falam, é uma cidade, mas dentro de Mallorca, a ilha de Mallorca, mas é, é, é um bairro praticamente, é tudo muito pequeno, todo mundo se conhece. E uma criançada lotava aquele ginásio, cara, e era eu e mais dois brasileiros, e nós três éramos responsáveis por aquela criançada em quadra 3 vezes por semana, sabe? Então, era incrível, porque acabou que conectou muito essa criançada com o time profissional, eles estavam sempre nos jogos, os pais estavam sempre nos jogos, a gente criou essa conexão também com os pais, porque né, eram três brasileiros dando treino para aquela criançada, Quem então eram era os uma outros atração. dois? Toda criança da cidade queria estar na escolinha de vôlei. Então ali foi para mim uma conexão mágica, sabe? Trouxe eu para perto do povoado de Petra e Petra todo para dentro do time de vôlei, porque toda criança queria estar lá, toda criança queria ir para o jogo, foi muito bacana. Que legal. Quem que eram os outros dois brasileiros, Guja? O Hudson, ele é um atleta mineiro,
E o Neguinho de Guarulhos, Central, grande parceiro meu, Centralzão, bloqueador. Então era uma festa pra gente, a criançada pulando, brincando. Era um mais lúdico até do que não tinha uma competição, era um Uhum. lance lúdico ali. E depois foi implementado o projeto, todo mundo, isso a partir na sequência virou mesmo um projeto, e dali saíram crianças que chegaram nos times, isso, né, foi em Legal, muito bom. 2009, cara, já faz um tempo bacana já. Uhum. Então, aí que começou esse lance de eu chegar e já procurar saber se o time que eu ia tinha projetos envolvidos com crianças ou base que eu gostaria de participar. Então, na Argentina foi assim também, aí no Catar era assim também. Eu gostava de estar perto do começo dessa criançada, porque eu sabia que isso trazia algo de benefício, não só para mim como pessoa, como jogador, mas também uma identificação com o projeto onde eu jogava no mundo árabe, muitas vezes eu era o único estrangeiro do time e, cara, você chega aí querendo se inserir na cultura dos caras, fazer parte da comunidade do vôlei dos caras. Isso só Uhum. fazia com que a comunidade quisesse também participar do time principal, de acompanhar, de torcer. Então, trazia uma identificação. E depois essa já nos Emirados Árabes, já foi um lance já com um time de alto rendimento. Eu fui assistente do Clóvis, foi muito bacana. O Al Jazeera, jogando a Superliga, Copa Arábia, trabalhando como tradutor, como auxiliar técnico, como preparador físico, ajudando no treino, treinando junto. Foi muito bacana e dividi essa responsa com o Clóvis, né, cara? Que foi um cara fundamental na minha formação. Foram 2 Uhum. anos com ele em Sorocaba e receber esse convite para mim foi muita honra. Assim como em Campinas também, com o Adilson, com o Chupa. Trabalhei, inclusive, com captação de recursos com ele e aprovamos 2 projetos na lei estadual de captação de recursos, um time infantil e um time juvenil, pela ACV, né, Associação Campineira de Voleibol. Então, tive esses passeios pelas possibilidades de estar inserido na modalidade, não só como jogador. Então, Uhum. acho que isso reflete também um pouco essa vivência que eu pude trazer para o microfone, né, para as Uhum. transmissões. E você nunca pensou em seguir a carreira de técnico? Ou isso meio que Feijão, foi sim, acabando? e é algo que eu ainda vejo como possibilidade, mas Interessante. internacionalmente. E eu te Uhum. digo por quê, e é por conta da burocracia, porque é um assunto até meio polêmico, tá, cara? Porque no Brasil, o pré-requisito para você fazer o curso inicial para treinadores, o nível 1 da CBV, que é o nível 2 é ser formado em educação física Sim. no Brasil, exceto algumas, sei lá, tem atletas olímpicos, às vezes conseguem um CREF honorário, sei lá, como posso Não, chamar, assim, uma honra. provisionado, provisionado. Exato. Mas internacionalmente não. Inclusive, o nível 1 internacional é um lance que para mim é cabível pelo tempo de profissionalismo como jogador. Mas Uhum. eu tenho data vôlei, por isso eu pude ser estatístico, não só auxiliar técnico do Clóvis. Mas esse lance de ter que fazer educação física para ser treinador de vôlei, isso sempre meio que esbarrou. Tanto que quando eu joguei no Sul, eu fiz fisioterapia e não educação física, sacou? Então Caraca. exato. E eu acho assim, respeito muito, eu acho que é necessário numa equipe de voleibol ter um formado em educação física. Por exemplo, um preparador físico tem que ser formado em educação física invariavelmente. Mas eu acho que o voleibol ele é multidisciplinar. E que para ser treinador, não necessariamente o cara tem que ter educação física. Essa é a minha opinião. Até Uhum. porque você aprende sobre voleibol, na essência, um semestre na faculdade, eu tô ligado. O resto, claro, você vai aprender da fisiologia, anatomia, coisas que você aprende em outras faculdades também na área da saúde. Mas eu acho que para ser treinador de voleibol não deveria ser um pré-requisito. E aí, então, esbarrou nesse detalhe para mim, para ser treinador Uhum. no Brasil. Claro que se eu tiver oportunidade e tiver o curso internacional, aí o internacional não cobre, eu não posso ser treinador no Brasil com o curso internacional de voleibol, da Federação Internacional de Vôlei. Uhum. Então, isso ficou meio que atrás da cortina, assim, para mim, sacou? E quando eu Sei. voltei dos Emirados Árabes e rolou a oportunidade de um teste como comentarista, me abriu uma vertente para eu continuar inserido na modalidade, que para mim é algo que é o que eu sempre desejei, é o que eu sempre busquei,
E então me encontrei nesse lado da comunicação. Não sou formado em jornalismo, mas não é pré-requisito para ser comentarista de voleibol um jornalista. Então aí eu passei no buraquinho da agulha. Então já vamos começar por essa daí. Você levantou uma bola aqui, você não, você jogou de levantador não, né? Porque Não, essa levanta, mas eu não essa bola rabava. aqui, ó, essa bola se levantou perfeita pra mim. Vamos falar da sua carreira como comentarista, então. Já deu uma deixa aí. Como é que surgiu a oportunidade, Gurja? Cara, esse lance de estar no lugar certo, na hora certa, aconteceu assim também como comentarista. Eu tinha voltado dos Emirados com um contrato apalavrado para voltar para os Emirados, um contrato renovado, mas não assinado. Voltei para o Brasil, com isso tudo certo. Volto para os Emirados. Inclusive, teria a possibilidade de eu até voltar a jogar, não ser só o auxiliar técnico e estatístico, porque tinha um lance como residente, pelo tempo que eu tinha e tal. E como eu tinha treinado junto, né, do time na temporada passada, rolou esse convite, essa possibilidade. Pô, achei do caramba. A gente fez uma baita de uma temporada, no ano anterior. Mas eu aqui de férias, por algum motivo lá, os caras mudaram de ideia, diminuíram a oferta e isso pegou mal para mim. Eu tinha recebido uma oferta de um outro clube para ser auxiliar e jogador do Juan Barrial, um treinador argentino sensacional, está na República Tcheca agora. E era inclusive mais interessante financeiramente, mas os caras, não, Guxa, aqui você, aqui, já está identificado com o clube, você sabe como os caras são, eles entre eles, né? Numa dessa muda de ideia, e por fim quem mudou de ideia foi o Al Jazeera naquela oportunidade, e eu resolvi não aceitar a mudança na oferta e fiquei no Brasil. Revoltado, maluco, mas falei, não vou, que é isso não se faz com ninguém, não vão fazer comigo não. E fiquei no Brasil. E justamente nessa temporada criou-se o canal Vôlei Brasil. A Confederação Brasileira de Vôlei criou um canal em parceria na época com a N Sports Uhum. e tinha um pacote de voleibol, um pacote com os jogos e as transmissões dos jogos que não eram da Globo, que na época eram vários, né? Naquela época a Globo, o Grupo Globo transmitia 20% da competição na fase regular, no máximo, e os playoffs. O restante dos jogos não tinha transmissão. É isso, estou falando que até 2019 a Superliga Brasileira você via na fase regular são 12 equipes, 11 jogos contra, né, cada equipe joga 22 vezes, 22 jogos de cada equipe, e você pode contar aí que apenas 20% desses jogos apareciam na TV. Quando eu Caramba, joguei a eu não tinha essa Superliga em noção, não, cara. Eu não... Olha que loucura. feijão. É muito Quando eu pouco. joguei, Pouco, quando eu né? É joguei a bem pouco. Superliga, eu joguei a Superliga em 2007. O meu contrato diria, meu contrato de imagem dizia que a gente tinha, a Globo tinha como obrigação passar 2 jogos nossos na TV. 2 jogos nossos. Tô falando de 22, ela tinha como obrigação, acho que passou uns 4, sei lá, mas a gente jogou contra o Sada, contra o Minas e contra não sei, contra Araçatuba. Então foram 3 jogos tomando Uhum. bolada, que o seu patrocinador aparecia, não era mencionado e era isso. Depois você não foi para o playoff e ninguém viu jogar. Você não vai para o Uhum. playoff e você passou 3 vezes durante a competição toda. Ou te viu no ginásio, ou não tinha transmissão, sacou? Isso até 2019, cara. Caramba. É ontem, sacou? E Uhum. essa chegada do canal Vôlei Brasil trouxe a certeza de que todos os jogos da competição seriam transmitidos. Esse era até o slogan, era todos os jogos da competição a partir de agora são transmitidos, seja no Grupo Globo ou no canal Vôlei Brasil. Então isso trouxe, cara, um boom para a transmissão. E o João Barreto, um cara que eu conheci criança, era um dos jornalistas esportivos da N Sports. E soube que eu estava no Brasil e falou: cara, vai começar a Superliga daqui 10 dias, a gente precisa de 6 comentaristas, falta um. Você não quer fazer um teste? Eu falei: cara, eu faço um teste. Quando é o teste? É na estreia. Eu falei: nossa, na estreia. Eu falei: não me quebra. E olha os comentaristas, rapaziada. Era Maurício Jaú, Olha. Fofão, Ixi. William Capita, Vera Mossa, 10 Forzinho. Esses eram 5 nomes. Só gente Tava ruim. um Só só, sem história nenhuma no Só gente voleibol. que não sabe só, nada de vôlei. tá maluco, né? Você tá Caramba, que maluco. doideira.
E aí, cara, eu falei, tá, eu aceito, mas, meu, por favor, me bota no masculino, então, porque eu conheço a rapaziada, os caras que jogam, eu joguei junto, não sei o quê. Puto, no feminino eu tô mais desatualizado aí, tô muito tempo fora do Brasil, conheço só a meninada da minha época, só a meninada 86 até 88 aí, que eu conheço, real. Não, Uhum. fica tranquilo, vai ser bem divididinho, fica mais no masculino. Primeiro jogo, estreia, Praia Clube e Valinhos, feminino. Quebram. Só que eu em Vinhedo, na cidade dos meus pais, em Valinhos é Do cidade lado. divisa de território. Eu falei, vou lá, né? Esses caras, essas minas chegam 3 dias antes pro jogo ali, vão treinar 2 dias antes, eu vou lá, vou ver tudo. Então eu fiquei nessa, indo no treino, acompanhei. E o repórter era o PDV, Paulo do Vale, neto do senhor Luciano do Vale. Caramba. E por alguma fatalidade nesse jogo de estreia, eu acho que furou o pneu do PDV, essa foi a real, e ele não conseguiu chegar a tempo para a abertura da transmissão. Ele Ah, chegou com o jogo já acontecendo. E eu, pelo fato de ter ido aos treinos, ido lá, acompanhado pelo menos um pouco antes, eu estava com tudo no pente, como se eu fosse um repórter, eu estava com tudo quanto era informação. Então, nesse jogo de estreia que estava lá para me avaliar o Jaú e o Marcelo Duó avaliando a Natália Lara, eu acho que a Natália Lara, foi a estreia dela, o primeiro jogo dela também, hoje está na Globo, enfim. É, foi esse jogo de estreia, e aí, meu, os caras falaram, pô, o moleque chegou aí no meio desses casca-grossa tudo, cheguei na minha quietinho, não dá pra você chegar também querendo fazer barulho, né, cara? Fofão, William Capita, Vera Mossa, você tem que chegar lá pedindo Porra. bênção e É. abrir o ouvido bem grandão aqui, e você esponja, né, cara? Você só esponja, absorver o máximo que você puder uhum, ali. E ali esse foi o teste, eu fui aprovado no teste e já segui toda a temporada. A temporada se encerrou mais curta, porque foi o ano do Covid, da pandemia, então não teve os playoffs, teve só a parte regular, que era o que a gente ia transmitir. Sacou? Então foram muitos jogos. Nessa primeira temporada, passou tudo com a gente, a competição, porque não teve o playoff e a Globo continuou com esses seus 20% de jogos. Hum, Então foi tudo com a gente. A competição inteira que não terminou foi toda com a gente. Depois ele até foi revisto o esquema. No próximo ano, eles já viram que eles tinham que transmitir mais jogos, não deixar tudo com a gente ali, mas trouxe essa outra maneira de assistir voleibol. E a pandemia fez com que o streaming explodisse, né, cara? Antes né? de pandemia, não tinha essa resenha que a gente está tendo agora aqui, virtual, né? Esse Tinha mesmo. fomento. É As verdade. transmissões exato. mudaram. Depois da pandemia, não teve mais transmissão em loco. É todo mundo dentro de um estúdio ali e as câmeras estão em loco, né? Tem lá a geração de imagem, mas quem está dando voz ao jogo, na grande maioria das vezes, está dentro de um estúdio, né? Off-tube. Então, Uhum, eu acho que a pandemia também foi benéfica para este estilo novo de assistir ao esporte ou de consumir conteúdo, né? E aí, dali para frente, cara, essa foi a minha sexta temporada como comentarista no canal Vôlei Brasil. E sigo lá, sacou? Se na próxima temporada quiserem, eu vou continuar, porque ó, foi algo mágico, assim, para mim. Esse lance da comunicação, eu sempre fui um cara meio comunicativo, tô aqui falando, bagará, e é por isso que os caras pagam meu salário, porque eu seguro o microfone lá e vou desenrolar com o jogo acontecendo, sacou? Então, foi, foi sorte de passar no buraco da agulha, porque quem são os comentaristas? São os caras, velho, que jogaram 4 Olimpíadas, são os campeoníssimos, que você não precisa nem ter acompanhado a modalidade e vai ouvir falar o nome e sabe quem é, sacou? Ninguém sabia quem era o Gurja. Até os caras dentro da modalidade mesmo conheciam pouco, a não ser os contemporâneos a mim, sacou? Então, me trouxe uma representatividade que eu não tive como jogador e hoje eu tô aí. Posso trocar ideia com qualquer treinador, os caras fazem questão de trocar ideia comigo, os jogadores fazem questão de trocar ideia comigo. Então foi uma felicidade gigantesca, um presente divino mas, que eu agarrei com todas as forças que eu tive. mas você sabe que é interessante que você falou isso, e eu faço um paralelo com a gente aqui. Porque a gente, pô, a gente tá na carreira de técnico de voleibol há trocentos anos. Eu fui seu técnico em 2001, né? O Peter já tá nessa carreira de técnico de voleibol há 20 anos. Só que a gente não foi técnico de seleção, não foi para uma Olimpíada, não ganhou uma Superliga.
E a gente hoje ensina, a gente educa técnicos de voleibol pelo nosso trabalho. A gente passou num buraco de alguma agulha aí em certo momento, começamos a produzir conteúdo, a gente estuda pra cacete, a gente se dedica a trazer informações modernas, atualizadas, faz um crivo científico muito grande para passar as informações aqui. Só que a gente nunca foi, cara, a gente não tem o currículo que alguns técnicos têm, né? Então, só que a gente construiu isso do mesmo jeito que você construiu essa carreira como comentarista de uma maneira espetacular, entendeu? Então, eu não acredito que seja imperativo que a gente tenha passado por todas essas experiências para poder ensinar ou poder ser referência a algum campo de atividade. Gurja, cara, você falou tanta coisa legal aí, e isso levantou a bola para várias questões. Acho que antes da gente falar sobre o Gurja como comentarista, você passou por essa. Você vivenciou essa mudança nos meios, na maneira como que se transmite voleibol e muitas outras coisas, né? Esse off-tube que já meio que engatinhava um pouco antes da Olimpíada, não, da pandemia, Pandemia. e aí explodiu, né, cara? Como é que você vê essa mudança na maneira de se transmitir esporte, né, o acesso ao esporte através da internet, principalmente, essa evolução, vamos dizer assim, nos meios de comunicação com relação à transmissão, né, dos jogos de voleibol. Como é que você vê isso? Eu vejo que democratizou, Peter. Uhum, Esse é o lance, porque quem não tem internet, em qualquer lugar do mundo que você tiver uma conexão com a internet, você hoje tem a possibilidade de assistir. É claro que não são todos grátis, alguns são pacotes privados, né? Você tem que pagar para assistir, mas também não é nada assim inacessível, sacou? Então, se você realmente gosta dessa modalidade, você vai entender que faz parte, porque o produto precisa também se manter, não tem como ser tudo. Alguém tem que pagar a conta, sacou? É, uhum, nessa última temporada agora, ela foi inteira grátis, não houve pacote, não houve. Todos os jogos foram transmitidos grátis e no YouTube. Antes ainda você tinha que acessar uma plataforma e dentro dessa plataforma acompanhar, né? Agora, a transmissão da Superliga ela foi inteira grátis no YouTube, não só a Superliga A, como a Superliga B também. Então, eu acho que democratizou, né, cara? cara, muito Uhum. legal. Bom Caso da demais. modalidade no Brasil, tem um gigantesco público carente por informação, carente Uhum. por jogos, por programas. Eu acho que é uma via sem volta, sabe, cara? Eu sinto falta ainda Uhum. de um maior engajamento na TV. Eu acho que ainda não dá para dizer que tem que ser tudo na internet. Existem programas sensacionais, como o Web Vôlei faz, como o nosso, É três, isso que eu ia quatro. perguntar. Essa integração com canais de internet que Eu acho que é promovem o esporte é legal fundamental. pra cacete. Exato. E abre a possibilidade até do aficionado, apaixonado que bota a cara também fazer o programa dele, também abrir o canal dele no YouTube para falar de vôlei, para abrir Uhum. espaço para outras pessoas que acompanham a modalidade falar de vôlei, né? Então você dá voz à modalidade, sacou? Então eu acho que é um caminho sem volta e me sinto parte, cara, desse crescimento exponencial na maneira como a modalidade é vista. Mas ainda sinto falta de um programa na TV dedicado à modalidade, que seja semanal, sacou? Você hoje vai Uhum, falar aí de um programa esportivo, o programa tem meia hora, são 28 minutos falando de futebol, série A, B, C, D, e aí uhum, vai ter uma nota mencionando o vôlei, o judô, o basquete, sei lá, meu, título, primeira vez ganhou no tênis de mesa, pum, aí bomba, sacou? Mas não é. Programa esportivo no Brasil fala de futebol. Todas as outras Sai modalidades são fora. chamadas de modalidades olímpicas até, porque, sacou? O esporte no Brasil é tratado como futebol. O futebol não é uma modalidade, transcende a nomenclatura, né, cara? Então, eu acho que para melhorar, eu acho que no streaming, na internet, é um caminho sem volta, velho. Não dá para mencionar o tamanho do crescimento e o quanto isso ajuda a modalidade, porque agora todo mundo é visto.
inclusive um campeonato regional. Alguém pode transmitir, pode ter lá o cara com sua camerinha no celular e um tripézinho, alguém narrando, tá feito, sacou? Uhum. Tá feito. Então, para mim, isso é revolucionário. Credencio muito o fato da pandemia ter trazido essa visão, essa possibilidade, e assim vai seguir, sacou? Se for ver depois, pós-pandemia, quantos jogos eu fiz em loco e quantos jogos eu fiz off-tube, é incomparável. Inclusive, eu saí de São Paulo porque eu já não precisava mais morar em São Paulo para fazer transmissões. E montei a minha cabine com a minha internet bombando, com minha aparelhagem aprovada pela engenharia e a tecnologia da empresa, e eu faço a transmissão de casa dentro da minha cabine, sacou? Então, Hum. para mim é um caminho sem volta e Uma vista pro maravilhoso. mar, diga-se de passagem. Cara, É isso mora mal aí. pra caramba. Gurja, você sabe que esse boom, e aí eu vou fazer um comentário que os técnicos de voleibol vão se identificar. A gente teve aqui vários professores, vários técnicos, e um que vem aqui à minha cabeça muito fortemente, o Rubinho, como aquele cara estuda voleibol. E hoje qualquer um de nós, se eu quiser, eu posso ver um jogo lá da Polônia, eu consigo assistir um jogo lá da Indonésia, no YouTube, muitas vezes sem pagar, eu consigo ter acesso a essa informação. E eu sou um cara que sempre falo para todo mundo estudar, né? Continuar estudando. E a gente tem acesso a isso. Então, para nós, professores e técnicos de voleibol, esse acesso possibilitou uma gama de oportunidades de aprendizagem que de outra forma a gente não teria antes, a não ser ir em loco. Ou Uhum. alguém que foi, gravou um jogo. Veja como que essa questão da globalização da informação chegou até nós, muito também impulsionado pela pandemia. Do nosso lado, o acesso ao conhecimento, ou a informação que a gente pode transformar em conhecimento, nossa, Perfeito. cara, é o outro esquema hoje em dia, né? Eu tenho mais uma pergunta agora, falando e você tocou nesse assunto, né? Você começou lá com outros 5 monstros do voleibol, como comentaristas. Como é que você vê essa questão de ex-atletas e técnicos de voleibol, que no Brasil e acho que em outros lugares também, aqui nos Estados Unidos também, a gente vê muitos ex-atletas comentando os jogos de voleibol. Como é que você vê a inserção de ex-atletas e técnicos na profissão de comentarista? Quais são vantagens e desvantagens de ter esse público como profissionais da comunicação? Eu acho fundamental, Peter, porque Hum. eu já trabalhei com treinadores que não jogaram. E que não jogaram mesmo, que aprenderam o voleibol na universidade, nos livros, nas pranchetas. É muito diferente. Por Uhum. maior que seja o conhecimento, esse cara tem que ter jogado para mim. O nível médio que for, mas tem que ter vivido a modalidade para saber realmente o que é que o jogador sente naquela situação determinada. Se você não viveu aquilo, é muito difícil você ter tamanha empatia e capacidade de entender com tamanha precisão o que é que aquele momento representa se você não viveu. Ah, Falta um pô, temperinho, né? Vai faltar um Guja, mas temperinho ali. você nunca jogou uma Olimpíada, você nunca jogou um campeonato mundial. Como é que você está falando isso, então? Cara, mas eu joguei competições que trazem algo que eu posso mais ou menos ter essa noção. Mesmo assim, deixar claro que eu não sei o que é viver aquilo, porque eu não vivi aquilo, eu imagino o que seja, sacou? Então, eu acho fundamental, e não só para o comentarista, eu acho fundamental para o gestor. Eu fico muito feliz quando um cara fala que vai parar de jogar, mas que ele vai continuar inserido na modalidade. Ele vai se capacitar para continuar inserido na modalidade, na área que for. Porque quanto mais ex-jogadores, ex-atletas que vivenciaram a modalidade estiverem inseridos nas multi-áreas necessárias para o desenvolvimento da modalidade, melhor é para o vôlei, cara. Então, eu acho Verdade. fundamental, tá? Eu acho, assim, imprescindível. E, cara, é muito bacana que hoje eu posso dizer que eu sou amigo dos meus ídolos. Pô, o Capita me liga, eu vou falar com o Capita. Pô, meu pai faleceu em 2023, contemporâneo ao Capita.
um dos maiores orgulhos na vida do meu pai foi me ver como comentarista e amigo de William Carvalho, sacou? Fofão, Vera Mossa. Então, sabe assim, são nomes, cara, que são inoxidáveis na modalidade. Essa molecada que tá chegando Hum, agora, que não sabe quem foi o William Capita, não sabe quem foi Vera Mossa, não sabe quem foi a Fofão, tem que procurar no YouTube, porque tá aí, sacou? Hoje em dia tá aí, você Pelo tem, amor de tem isso é uma Deus. aulinha de acesso. história. Você É, tem acesso a tudo isso. Então, são nomes que inventaram isso aí, cara. Hoje em dia não existe hoje em dia, há alguns anos não existe voleibol sem um saque viagem. E quem inventou isso aí foi o Capita, junto do Montanaro, junto do Renan, brincando. Imagina que esse cara contou a história, como foi que inventou isso aí para mim, assim, tomando uma, sentado na resenha, sacou? Então, é, que eu legal. não sei, eu não sei descrever o tamanho da felicidade que eu tenho por hoje ser comentarista e ter acesso a toda essa galera que jogou e que joga, ou que ensina, ou que está aí, meu, inserido na modalidade dos presidentes dos clubes, dos gestores. Então, cara, é bacana demais. Cara, eu adorei que você usou a palavra inoxidável. Vou roubar e vou falar assim, ó, o Guru já me ensinou que você é uma pessoa inoxidável no mundo do voleibol. Cara, que fantástico, muito legal. Gurja, eu tenho duas perguntas em uma pra você agora. Cara, quando você tá trabalhando, comentando, qual que é o teu objetivo enquanto comentarista quando você tá lá comentando o jogo? Essa é a primeira parte da pergunta. E, cara, o teu estilo de transmissão, eu já disse aqui que você traz vida pro jogo de voleibol, a tua fala sempre é muito leve, muito descontraída e faz a gente ficar ligado no jogo. E tem, em inglês a gente fala os nuggets, né? Você traz umas informações assim que o comentarista médio não traz pro jogo de vôlei, que eu acho que é fantástico. Da onde veio, da onde você se inspirou, quais são esse teu estilo? Como que você chegou a formar esse seu estilo? Essa é a segunda parte da minha pergunta. Eu acho que eu tive, Peter, a liberdade de ser quem eu sou com o microfone na mão. Legal. Quando o João me chamou para a oportunidade, ele falou, cara, te conheço, eu gosto do jeito que você fala, eu acho que você tem esse poder meio nato de comunicar, faz isso com o jogo rolando. E, cara, para mim não tem segredo, isso aí foi o que eu vi a vida inteira, pô, quanto que assisti de jogo, e quanto que tive que estudar de jogo e de adversário, então de discutir com a equipe, com o treinador, as táticas adotadas ou não, as alterações táticas, as adaptações durante o jogo. Então, eu credencio, acho que a liberdade que eu tive de não engessar o trabalho. E Talvez nós se eu tivesse agradecemos quem te deu essa liberdade, viu? Ó, e é o espetacular. streaming, né, cara? É o streaming, porque você vê Uhum. que ainda era um jeito meio comedido, assim. Não pode ser também escrachado. Depois até Sim. que liberou, sacou? Quantas e quantas transmissões a gente vê aí, tem público para tudo. Tem quem prefira só a resenha ali, e pouco importa a informação. Eu sempre me preocupei muito com a informação. Eu acho que a informação ela tem que ser dada. O ponto de vista meu não é uma unanimidade, mas eu que estou lá com o microfone na mão. A gente pode até discutir se aquilo era realmente aquilo ou não. Hum. Mas eu me preocupo com a informação e também fazer a transmissão de uma maneira que vocês, profissionais da modalidade, vão entender, mas que também a senhorinha que está assistindo lá porque gosta do jogador ou da jogadora A também vai conseguir captar algo e aprender algo e não vai ficar ali só assistindo e falando, nossa, esse cara está falando tanto a nomenclatura técnica aqui que eu não entendi nada. Então, eu gosto de dar essa mesclada, sacou? De trazer algum trejeito na informação que faça com que o cara que sabe muito de voleibol vai entender, mas aquele cara que está aprendendo vai, quem sabe, ganhar alguma informação a mais, vai captar, vai ter a capacidade de entender realmente por que aquilo aconteceu ou o que foi que aconteceu. Então, essa foi sempre a minha preocupação. E de um jeito natural, né, cara? Então, fica mais fácil você poder ser quem você é trabalhando. Então, eu acho que é bem por aí. Eu não precisei inventar nada, eu só precisei segurar o microfone e falar o que eu tô vendo. E você citou aí de você comunicar para as pessoas que entendem muito de voleibol e para quem não entende nada de voleibol e aí você ensina e aprende também, né? Com, com esse processo. Como que você
pode ensinar algum profissional do voleibol, por exemplo, entendeu? É, exatamente. É, você tem Exatamente. um monte de falas ali no meio do jogo que traz informação que às vezes às vezes não, toda hora eu aprendo. Caramba, é verdade. Ou relembro um conceito do jogo que é trazido de uma forma super divertida, assim, nesse seu estilo próprio, que inclusive um dos caras que eu sigo aí do mundo corporativo, sempre fala, o Ricardo Basaglia, o Baza, ele fala que para a gente fazer parte de um grupo seleto, a gente tem que se parecer com eles, só que a gente só se destaca se a gente tiver algo diferente. Entendeu? Então é um paradoxo que é super importante para a gente entender que a gente tem que ter o conhecimento geral, só que para a gente se destacar, a gente tem que ter algo que seja único. E você tem essa característica, né? De saber ter o poder do conhecimento e ter o poder de passar esse conhecimento de um jeito que ninguém passa. E é espetacular. Muito bom, É isso mesmo. muito bom. Isso Obrigado, aí. Feijão. Obrigado. Pô, Obrigado. tenho um puto orgulho de você, moleque. Você é foda, cara. Pô, de verdade, cara. Muito, muito legal. Eu fico até sem graça, porque é louco, cara. É muito bacana ter esse tipo de reconhecimento, não só dos caras que manjam muito, que é o caso de vocês, que é o caso dos protagonistas, que eu trato sempre com o devido respeito os protagonistas. Quem são? São os atletas e o público. O público também é protagonista, mas ele tem que entender o lugar dele também na transmissão, sacou? Porque hoje em dia o streaming, a Hum, internet trouxe voz para todo mundo. Todo mundo, Todo é. mundo pode falar o que quer, o que pensa, o que acha, e às vezes meio que escondido atrás de uma mascarinha, meio que ali. Então não é todo mundo que bota a cara para falar. Eu estou hum, exposto ali. Tudo que eu Uhum, falo, sou eu que estou falando. Eu estou hiper exposto. Quando o Peter perguntou quais eram as vantagens, eu citei algumas, mas tem as desvantagens também, né, cara? hum, Eu tô toda hora dando a minha opinião, o meu ponto de vista e sempre com a cara no sol, sempre ali uhum. exposto. Então, tem, Verdade. tem que também bater no peito para o que você fala. E tem muita gente que, meu, na internet fala o que quer, o que acha que pode dizer, só que nem sempre bota a cara. Então tem esse perigo aí também com a modernidade, com a globalização e com a maneira democrática como chegam as transmissões na casa do espectador. Boa. há Perfeito. quem diga que uma das grandes vantagens da internet é que ela deu voz a todos. E que uma das grandes desvantagens da internet é que ela deu voz a todos. Mas eu viria como fácil resolver isso aí, se tu quer saber, viu, meu chapa? Para ter um perfil em qualquer rede social que seja, você tem que deixar lá o seu CPF, meu compadre. Acabou. Você quer criar um perfil, você deixa lá o seu CPF, você quer criar um perfil profissional, você deixa lá o seu CNPJ. Não tem mais essa, sacou? Você está identificado, não um refém de um IP que vai ter que te caçar, um hacker que vai achar Hum, quem é que acessou. E aí eu acho que traria mais responsabilidade para os comentários. não, Sem dúvida. sem dúvida, sem dúvida. E mais outra coisa, né? Poder falar tudo o que você quer dizer não significa que você deve falar tudo o que você quer dizer. Exatamente. Exatamente. É? Muito bom. Ah, mas então, olha só, cara, muito, muito bom. César Feijão Benatti, a gente podia ficar aqui mais quanto tempo falando, trocando Porra, ideia com o Gurja? mas 4.882 horas. 4.882. Depois a gente faz, ó, divide por 24 aí pra saber quantos dias que isso dá. Mas agora chegou a hora de a gente conhecer o Gurja um pouquinho mais de perto, um pouquinho mais pessoalmente. Então, galera aí, se liga que é hora do ataque e defesa. Preparado, Gurja? Bora, bora, que a bola não cai. No ataque e defesa, nós vamos ficar aqui essas 4.000 horas que o Feijão sugeriu, Aliás, jogando. Ah, pô. aliás, quando eu comecei a jogar, era treino, todo treino era meia hora de ataque e defesa. Quem que nunca passou por isso? Lembra disso, não? Corre em Tem os volta da que. quadra, Lembro, meia lembro, hora de lembro. ataque e defesa, na hora que você foi ver, já passou uma hora. Até arrepia. Tem os que continuam correndo em volta da quadra atrás da bola e os que ficam ali com ela, penteando ela pra É... colocar, né? Gurjá, pergunta número um, primeira pergunta. Conta pra gente um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Cara.
Eu acho que a minha chegada no mundo árabe, eu chegando no Catar, esse choque de realidade, o primeiro passo fora do aeroporto, a sobrancelha queimando com o calor fora do aeroporto, aquelas vestes diferentes, aquela língua que é impossível de entender no momento que você chega, tudo muito gigantesco, bancado pelo petrodólar. Eu vejo que eu tive muitos moldes criados pela responsabilidade que eu tive lá em 2008, quando eu cheguei no Catar. Depois foram outras 4 temporadas como atleta e uma como integrante de comissão técnica, mas nesses países do Golfo, assim, eu acho que trouxe uma dimensão de mundo muito diferente, porque até então o que eu tinha ido era Europa, Sul-América, depois teve Ásia também, que foi na Indonésia, mas é muito diferente, é um mundo muito diferente, e que você é o diferente, eles lá são os iguais, é você que está Ah, chegando, verdade. então você que é o diferente lá, não são eles. Interessante. É isso mesmo. Então, eu acho que me trouxe uma representatividade como um atleta que eu não tive em nenhum outro mercado, porque por onde eu fui lá, eu ganhei e fui campeão. Então, passou assim um lance que, inclusive, times da Liga B que queriam subir me contrataram, porque sabia que ia ganhar, sacou? Então, sabia que iam ganhar, não, esperavam que fosse ganhar. E como era um atleta estrangeiro só por equipe, era aquele lance de, meu, não tem dor de cabeça que me tire do jogo, quanto mais. Não tem dor no ombro que me tire do jogo, quanto mais uma dor de cabeça. Então, me trouxe esse lance de me cuidar para estar preparado, sabendo que contavam comigo, que eu ia ser o cara que ia ter que atacar 60 bolas e sair do jogo, todo jogo, com 25, 30 pontos no mínimo, senão ia ser cobrado e teria durado pouco se não tivesse correspondido. Então, eu acho que isso, o mercado árabe na minha carreira, como um contexto todo. Boa. Legal. Espetacular. Gurginha, a segunda pergunta é a seguinte: qual é ou quais são os seus livros preferidos ou livros de cabeceira? Ah, o momento Nerdola foi de Momento feijão Nerdola. hoje. Momento Momento Nerdola Nerdola. é um momento esperadíssimo no nosso podcast aqui. Cara, eu de nerd, assim, o que eu tive mais, quem me prendia na leitura muito é Dan Brown. Eu era um cara, eu fui um moleque até, assim, pouco tempo que gostava muito dos livros dele, porque traz esse lance de ficção meio que com realidade, de Hum, enigmas, de aprendizados. Mas, Dan Brown à parte, um livro que marcou muito e que acho que foi o livro que eu mais li, se não estiver enganado aqui, eu li pelo menos três, duas completas e três vira e mexe eu abria para ler alguma coisa, chama-se A Profecia Celestina. E me hum, trouxe muito conhecimento desse lance de entender o que eu quero e visualizar o que eu quero antes de eu ter, de imaginar, de me fazer sentir naquela situação que eu gostaria que acontecesse, que naquela condição de vida, sabe, de já viver o que você ainda não vive, né? Ainda não é aquilo que você tem, mas já saber o que é e se imaginar naquela situação. Então, esse livro me trouxe esse aprendizado e é um livro muito marcante na minha vida. E aí os de voleibol, né, cara? Pô, tem que ler, tem que ler. Você que é da modalidade, tem que ler o Transformando o Suor em Ouro, tem que ler o Degrau por Degrau do Daniel Bortoleto, biografia do Escada. E o primeiro que eu li, que eu ganhei do meu pai, muito, muito, muito moleque, que é o Um por Todos e Todos por Um. É um livro sensacional. E os protagonistas do livro, as histórias contadas dentro do livro são trazidas pelos campeões olímpicos de Barcelona, todos os atletas, o Zé. Então, é algo assim que tem que ler para você entender a dinâmica daquele grupo, a primeira medalha de ouro olímpica na história dos esportes coletivos do Brasil. Então, esse aí tem que ler muito, tem muito que ler. E antes de eu entrar aqui, eu dei uma procurada para saber se ele ainda está à venda, como é que é, porque é uma edição muito antiga que eu tenho. Uhum. Mas se você procurar aí, ele ainda está aí legal. rolando, editadinho, Se- atual, a mesma, sem alteração e baratinho. Então, se cabe uma dica aqui de leitura, tenham esse livro, porque são histórias belíssimas daquela molecada em 92 que papou o primeiro ouro olímpico. Já Cara, tá aqui, já. Na minha lista. não, você sabe que esse livro, meus pais me deram esse livro, cara, quando eu comecei a trabalhar com voleibol.
É isso. Olha que Ele não Que legal. sai da minha loucura, mesa. Na velho. minha mesa de trabalho, ele tá lá, porque eu gosto de olhar para a capa dele, assim, ó. E tem uma história muito bacana de uma resenha feita lá no Webvôlei, em que nós entrevistamos o Zé. E o Zé começou uma história falando, sem citar nomes, de, de importância desse papo que eu falei há pouco, de cada atleta ter essa noção de importância dentro da engrenagem, nem que ela seja mínima. E o Zé contou sobre uma dinâmica feita pela psicóloga do grupo, neste grupo campeão olímpico, em que foram questionados aos atletas, para todos, uma resposta única, um nome, de quem eles, antes da convocação, isso ainda, de quem era o atleta que eles saberiam que eles poderiam contar no momento de maior BO dentro da quadra. E antes dele responder, eu falei o Jorge Edson. E aí ele olhou Uhum. assim para minha cara e falou: Ô, louco, mano, mas como que você tá sabendo disso Como é que você aí? sabe? Aí eu falei, porque tem no livro um por todos, todos por um. E acho Cara, que que isso legal. ficou muito gravado para ele, que eu, né, eu sabia dessa história e ele estava ali contando, mas sem citar nomes. E quando eu Uhum. falei Jorge Edson, ele deu uma regalada assim e falou, louco, Guja, mas aí da onde, né? E vem desse livro, Um por É. Todos, Todos por Um. Vale muito Ele, a pena a muito leitura. legal. Tem a fala de cada atleta e também do Zé, dos integrantes da Uhum. comissão. Vale Ele muito a pena. contou, o Zé contou essa história do Jorge Edson no podcast do Alê, né? No Ataque e Defesa. Olha que louco. Muito legal. É outra Muito. máquina, né? Outro Alê, canal, outro veículo de espetacular. comunicação ali é brabíssimo. E é isso que eu falo, um cara que teve a vivência dentro da modalidade, formado em jornalismo, então tem essa outra Não, capacidade também. espetacular. Comunicador, entende? Então tira onda, tira onda. E É. nos deu a honra de estar aqui com a gente, hein? Não, Opa! Ale, volta, volta abração, lá. cara. Abração. Grande Alê, foi Trabalho legal pra caramba. sensacional. Foi É, muito é legal. uma baita história. E o Ataque e Guja, Defesa, que é um puta de um canal espetacular, né, cara? espetacular, Muito bom. espetacular. Guja, próxima pergunta pra você. Cara, você tem um mentor ou mentores no plural? E se você tiver, quem são? Cara, eu não tenho um mentor, assim, um nome para te dizer. Eu tenho grandes referências Hum, na modalidade, né? Tanto como atletas, como treinadores, como comunicadores. Mas eu não tenho um mentor, não. Eu sempre fui um cara que gostou muito de absorver o que eu achava que condizia para mim e o que não, segue o baile, cada um na sua, sacou? Mas um nome, assim, para dizer, pô, eu me inspiro nesse cara, me espelho nesse cara. Não, não tenho. Como dito já anteriormente, né? Esse lance de ser amigo dos meus ídolos. Os meus ídolos são os meus amigos e também são mentores, também são grandes influências para Uhum. mim, cada um com a sua particularidade. cara, Espetáculo. eu acho tão legal isso, porque tem hora que eu tô aqui no meu telefone que tá aqui do lado e, porra, eu tenho o telefone desse cara, eu tenho o telefone dessa pessoa aqui. Nossa, que coisa louca, né? Muito Nossa, bom, muito bom. é muito doido isso. Boa. Gurginha, agora uma pergunta um pouquinho mais ampla aqui. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que que seria? E o que que é esporte para você? Uma coisa no esporte, e acho que transcende o esporte, vai para um âmbito social, a corrupção, chapa. Puta, a corrupção para mim é o grande veneno social, velho. Porque ele impede dos bons prosperarem, ele impede que os recursos cheguem para que mais pessoas tenham condições de prosperar e fica tudo ali concentradinho no bolso de maneira ilegal de quem tinha que estar proporcionando a estrutura. Então, assim, me vem em mente agora uma alteração para mim que ia mudar o mundo, era o fim da corrupção, chapa. Ia com certeza diminuir muito a desigualdade social, a desigualdade de oportunidades, ia ampliar muito o leque de possibilidades. A gente falando aqui em Brasil, né, cara, um país com dimensões continentais, com taxação de imposto gigantesca, uma máquina pública super inflacionada e ainda assim corrupta. Eu acho que pensando em voleibol e Brasil, assim, olhando bem aqui para nós, o fim da corrupção para mim seria, uau. Ah, e boa. E o que que é esporte para você? Esporte é vida, cara. Esporte é vida, é oportunidade, é ensinamento. Esporte é fundamental, é saúde,
É claro que olhando para o alto rendimento não é assim tão saudável e Não é cada tão vez saúde assim. e antigamente a saúde que a gente olhava para o esporte, o prejudicial era o físico, né? A gente sabe que, meu, desgasta muito mais do que faz bem, mas acho que o mental também hoje em dia tem sido Sim, muito mais atacado, né? Antigamente tinham menos armas para se atacar mentalmente dentro do esporte, mas eu vejo como, mano, uma chave que pode mudar a vida de uma pessoa, de uma sociedade, de um bairro, de uma escola. Eu acho que, meu, tem que ter, tem que ser valorizado. Boa. cara, espetacular. Espetáculo. Aliás, fica o convite. A primeira pessoa que falou sobre saúde mental aqui no nosso podcast foi o Vissoto, lá no comecinho. Leandro Vissoto teve uma carreira Verdade. meteórica e muitos profissionais que vieram aqui, Guja, eles disseram que muitas pessoas mesmo falaram que se pudessem mudar, mudariam o respeito dentro do esporte, né? Vocês, como comunicadores, os técnicos que estão na televisão, são sempre vítimas de muitas críticas, e o problema não são as críticas, o problema é a maneira como elas são feitas, né? De forma desrespeitosa e tal. E você toca no assunto, assim, muito, muito importante, muito que a gente precisa ficar sempre com os olhos e os ouvidos bem, bem abertos. Boa. Gurjan, agora, seguinte, cara, você tem algum arrependimento na vida? Se você tiver, qual que é o maior? Durante muito tempo, eu me arrependi de não ter ouvido meu pai em 2012, quando eu de férias no Brasil, saía com o skateão debaixo do braço, ele falava, onde é que você vai com esse carrinho? Pra quê? Não, Carrinho. Carrinho. tá com o contratão aí fechado, pô, não faz isso. E até que o belo dia que eu cheguei em casa com o braço pendurado já para marcar uma cirurgia para o dia seguinte e que me atrasou muito o lado. Eu fiquei um ano sem jogar, perdi um contrato, tive que bancar toda a cirurgia, bancar toda a reabilitação. Então também foi um passo para trás financeiramente, aquela incerteza de que se eu voltaria a jogar com o ombro todo reconstruído, se eu teria a confiança dos contratantes que eu ia conseguir jogar, então foi tudo muito incerto. Durante muito tempo eu falei, pô, mas por que que eu não caí e me ralei de perder a pele no asfalto? Não, cara, por que que foi me explodir todos os ligamentos? Então, É, durante muito tempo esse foi um arrependimento, não ter ouvido o meu pai para eu, cara, eu sei, está de férias, mas meu, não vai correr esse risco aí não. Depois também passou, eu voltei a jogar, eu entendi que com todo esse ano de resiliência, Stella e a Vera, que a gente falou em off aqui, foram fundamentais na minha reabilitação, me cedendo treinamentos na piscina para eu voltar a ter o movimento do ombro esquerdo. O Adilson, o Chupa e toda a rapaziada em Campinas, que me abriu as portas também do projeto para eu treinar. Eu lembro eu chegando para treinar, era para eu treinar. Meu primeiro treino era para ser com o Juvena. A hora que eu olhei o treino do Juvena, eu falei, coach, preciso treinar com o Infanto, chapa. Esses caras vão arrancar o meu braço. Não tem condição nenhuma. Então foi tudo muito progressivo, incerto, até que um ano, exatamente um ano depois da cirurgia, eu viajei para a Indonésia e com uma outra condição de atleta, passador, defensor, muito mais consciente do que eu queria. Então foi um lance que me trouxe um arrependimento, mas que também me trouxe muito ensinamento e que logo também deixou de ser um arrependimento. Foi mais uma cicatriz aí na minha história e não virou um permanente Uhum. arrependimento. Para as Ah, que pessoas, para espetáculo. as pessoas que têm um alto nível de consciência, um tropeço vira um aprendizado, né? E um arrependimento, talvez momentâneo, vira no futuro um aprendizado e você realmente usou essa situação para aprender. E se tornou um passador, que o médico E é louco essa história de passador, cara, porque eu cheguei na Indonésia. E eu falei, meu, o ginazinho baixinho. Falei, nossa, eu vou chegar cutucando a primeira lá nessa lâmpada ali e acabou, né, cara? É isso. Primeira que eu vou botar para subir. A hora que eu vi a molecada, todo mundo 60 quilos com a roupa molhada, todo mundo saltando 1,20 m, todo mundo fazendo bate-bola com a rede no 2,60 m e aquela bola que não para de subir. Eu falei, meu, se eu atacar aqui, eu vou ser mais um seco que salta e que dá na bola, né, cara? Então, foi louca essa virada de chave também, para eu me destacar lá entre esses atletas que têm só com essa característica. Os caras saltam e atacam. Acabava o treino morto, esgualepado. Eu e o Jonadab, grande Jonadab, segue jogando ainda na saúde, está no voleibol português.
Chegamos lá, cara, esgualepado do primeiro treino. 3 horas depois tinha o treino da tarde. E esses moleques não iam nem para casa descansar. Eles continuavam na quadra descalço, jogando 2 contra 2 até o treino Cara, começar. que legal. Era um negócio insano, assim, sabe? Muito Então, bom. foi muito louco esse lance também de eu ter que entender o Uhum. mercado, a situação e falar, não, cara, chega, agora não é só, eu não tô aqui mais para atacar como era no mundo árabe lá, que os caras queriam que eu rodasse a bola. Aqui eu tô para botar elas para cima, porque para baixo eles vão botar aí, ó. Cara, Excelente. que espetáculo. Muito bom. É, o Napoleon Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala que todo evento ruim, toda experiência ruim traz em si a semente para algo bom. Mas a gente precisa ter os olhos e os ouvidos abertos, o coração aberto para conseguir enxergar essa semente e a gente que tem que cultivar. E você É, conseguiu fazer isso apesar dessa adversidade da lesão no ombro, né? o solo tem que estar fértil, né, cara? O solo tem que estar fértil. E reza a lenda que é fazendo merda que se aduba a vida. Então, o meu. Esse é o Goja que a gente É, conhece. espetáculo. Muito bom. Gurginha, agora virando a moeda, qual que é o seu maior orgulho? Ah, cara. É, é poder ser quem eu sou dentro do voleibol desde sempre. Desde sempre. Então, o voleibol moldou muito de quem eu sou, mas eu também sempre pude ser quem eu sou na minha essência dentro do voleibol. E e acho que o lance da comunicação também trouxe um orgulho, porque eu pude mostrar o meu trabalho. Meu pai, minha mãe, minha família, eles me viram pouco jogar, me viram jogar até infanto, juvenil, estive aqui no estado de São Paulo, mas depois, realmente, no pro, não, porque aí eu fui pro Sul, só estou dizendo aqui no começo, abrimos os trabalhos dizendo que a Superliga, até 2019, tinha apenas 20% dos jogos da fase regular transmitidos. Superliga é o máximo, é a última prateleira da modalidade. Então, o vôlei não era visto de maneira nenhuma Uhum, é em verdade. outras circunstâncias. E com o trabalho na comunicação, meu pai pôde me ver trabalhar, meu pai pôde me ver trocar ideia com grandes referências, meu pai pôde me ver próximo de todas essas grandes referências e dando voz, pôde assistir um campeonato pan-americano, eu dividindo transmissão com o Fegaray, pôde me ver transmitindo um sul-americano em espanhol. Então, sabe assim, isso me trouxe um orgulho realmente, além de sem ego nenhum, continuar inserido na modalidade, mas agora minha família poder ver realmente o meu trabalho. Não me viram muito pouco jogando, porque não passava em lugar nenhum, e é isso mesmo, mas hoje sou eu quem ajuda a fazer passar, sacou? Quem leva isso, quem dá voz à imagem do que a galera está assistindo. Então, isso é um orgulho para mim. Porra, que demais. Porra, Sensacional. muito bom, muito bom. Guja, agora momento revelação, hein? Que rufem os tambores. Completa a frase pra mim. Ninguém sabe que o Guja. É uma mentira agora isso, porque antes ninguém sabia que eu tinha perdido um contrato no Bahrein, ninguém, nem a galera do meio Hum. do esporte sabia que a minha lesão tinha sido porque eu tinha tomado um rola de longboard a 70 quilômetros por hora. Todo mundo sabia até então que tinha Nossa! sido um acidente de Pariu. carro, de moto, né? O que que foi? Pô, Qual? Segundo teu pai, foi um carrinho, né? Um carrinho. Com a sofri um 70 acidente. quilômetros por hora, bicho. Você é louco. Cacetada, bicho. Imagina aquelas loucuras, É. longboard, mãozinha para trás, e ladeira abaixo, e Oh, vai. Caraca, velho, que É doido. isso, nó. mas eu não podia contar, né? Abrir isso para todo mundo da modalidade, porque é uma grande irresponsabilidade da minha vida, sacou? É, a outra eu ainda não era profissional, já jogava, mas já ia de skate para o treino aqui em Vinhedo com o professor Barbizan, mas não era profissional. Quando eu fui jogar em 2001, que o Feijão me conheceu lá no Pinheiros infantil, eu tinha 15 anos e já tinha sido operado, já tinha 2 placas de titânio com 13 parafusos no antebraço Eu não esquerdo. sabia dessa, não. Mas Caraca. depois, Você. depois eu... Manda, Não, eu Feijão. ia falar, desculpa te cortar. Eu ia falar, você que é atleta que está assistindo aí, que está com contratos profissionais ou para assinar contratos profissionais, evitem descer uma ladeira a 70 quilômetros por hora em cima de um carrinho.
E volta no episódio com o A.K.A. GG, Skate. né? E volta no episódio que a gente fez com o GG e veja lá o tanto de coisa que acontece, né? Que a gente não faz ideia das coisas que acontecem na vida É verdade, é do verdade. atleta e aprenda com a É experiência isso do aí. Gurja. Não, É isso aí. Um inclusive, beijo pro GG, que é um grande parceiro da gente. grande, Abração, grande GG. GG, né? Foi um baita de um levantador e é dos maiores agentes esportivos da É, o modalidade, né? Não tem maior, nem o o que maior, falar. para mim, o maior. Do Quiçá Brasil, quiçá do mundo, a do gente fala mundo. pra ele. Tá do mundo e região. É isso aí. Mas é louco Muito que meu, todos os contratos têm lá uma cláusula dizendo que se você se acidentar de maneira irresponsável por bom. práticas de esporte fora do contexto da modalidade, você, meu, perdeu todas as suas garantias. O cara, se o É, cara pagar essa cirurgia lá é porque ele é muito do generoso, né? Então, tem esse lado. Mas aconteceu. Foi. Então, a gente não é aprende. nada que ninguém não saiba, porque quem está assistindo aqui desde o começo já ficou sabendo, mas Não era sabia, então. Não até eu sabia, contar então. aqui. É. É isso aí. Boa. Gurginha, complete a frase. Família é? Família é tudo, chapa. Tudo em letras garrafais. Tá maluco, tá maluco. E incluo amigos nesse lance de família aí, porque os amigos, Boa. eles são a família que a gente escolhe, né, cara? A gente Uhum. escolhe esse cara para ser da nossa família, essa pessoa. Então, eu boto ainda no conjunto aí, família, eu boto os amigos. Espetáculo, espetáculo. Espetacular. Guja, agora a próxima pergunta para você é o seguinte: você gostaria de fazer alguma pergunta pra gente? Eu gostaria sim, para os dois, claro. E eu vou nessa linha dentro do vôlei, mas vocês podem abrir para um âmbito geral também, porque vocês vivenciaram a modalidade aqui e vivenciam aí nos Estados Unidos. E é louco, né? Porque há pouco tempo não havia vôlei profissional e quando a gente diz profissional, uma liga profissional, porque o vôlei aí é tratado como profissional desde o início. Se eu Sem disse dúvida. aqui Uhum. no começo da nossa resenha que em 2001, com 15 anos infantil, eu já me via como um profissional, eu já tratava o voleibol como uma carreira. Isso é o que acontece aí também no voleibol universitário, no college, nas escolas, e a Uhum. estrutura que tem aí é um negócio absurdo, né, cara? Sim, Centenas de quadras, milhares de impressionante. praticantes Uhum. simultâneos num evento. Então, eu queria saber de vocês como é que um dia a gente pode conseguir absorver isso e replicar essa estrutura e essa filosofia de trabalho voltado para o voleibol aqui no Brasil. Cara, posso começar, Feijão? Pode, Eu deve, vou deve, por mandar, eu favor. vou mandar rapidinho aqui, olha. A gente teve vários convidados que disseram pra gente que começar, sabe a pergunta do que se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte? E muita gente falou que seria o acesso através da conjugação esporte-escola. Então a gente pensa o seguinte, olha, no Brasil existem poucos lugares onde você pode jogar voleibol, considerando o território, considerando a quantidade de gente que a gente tem no país e o material humano que nós temos, a quantidade de gente que nós temos de crianças. Mas imagina quantas quadras de escola tem pelo Brasil. Imagine agora se a gente pudesse aliar a questão. Eu trabalho com categorias de base. As quadras das escolas, elas não são usadas o tempo todo. Elas não são usadas o tempo todo. Imagina se a gente pudesse ter clubes, e no Brasil o conceito de clube é diferente do conceito de clube aqui nos Estados Unidos, né? O clube aqui nos Estados Unidos é uma empresa que presta serviços para uma modalidade esportiva. Então você imagine clubes de voleibol associados à escola, em que a criança tem as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que seria um passo inicial e muito importante e que dele deveria continuar no ensino superior, né? Porque daí, cara, você imagina, você jogou infanto, cara, o funil para você ir de um infanto para um juvenil no Brasil é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E uma maneira da gente poder fazer essas crianças continuarem jogando e tendo mais acesso, porque imagine qual equipe profissional não gostaria, ou qual equipe que tem um juvenil
não gostaria de ter um pool de atletas maior para poder trazer esses atletas, né? Então a gente precisa de mais quantidade. E eu acho que o primeiro passo deveria ser é, a conjugação, em termos de política pública, inclusive, mas não só de política pública, a iniciativa privada seria um bom caminho também. Estão escolas privadas, está começando a ter no Brasil alguns projetos privados de escolas de vôlei, de clubes de voleibol. Veja, por exemplo, o trabalho fenomenal do Núcleo Vôlei, que é aí Hum. em São Paulo. Fabião, grande Fabião. Grande Fábio, beijo no coração, Fabião. Fabião, André, Carlinha. André, todo mundo. Então, o É, poder público precisa o projeto do Henrique Monteiro, do do A Beira da Henrique, e isso Quadra, lá do à beira da quadra também. também foi Então, nosso convidado existem, aqui. nós estamos começando a ver alguma coisa que é parecida com o que a gente tem aqui começar a surgir no Brasil. Esse pode ser um caminho não só para a gente aumentar o acesso, mas para profissionais da área conseguirem é, continuar trabalhando, continuar inseridos na modalidade. Porque hoje ou eu entro num clube, ou eu me torno professor de educação física numa escola, num clube que já existe, né, num clube social, ou eu trabalho como professor de educação física numa escola, ou então eu não trabalho mais com a modalidade depois que eu paro de jogar, ou se eu me apaixono pela modalidade na faculdade, ou alguma coisa do gênero. Então essas me parece que há um certo movimento no Brasil, mas definitivamente aliar esporte e educação, eu acho que não necessariamente para fazer um modelo igual aqui os Estados Unidos, porque a cultura é diferente, a economia é diferente, mas seria um passo importante para a gente aumentar a quantidade de Hum. pessoas, de crianças jogando no Brasil. E eu vou adicionar a fala do Peter, é, na base ainda, fazer parcerias com escolas ou com ligas escolares. Então, a gente teve o Kiko aqui, por exemplo, 2 semanas atrás, Exatamente. falando da Liga de Esportes Escolares, que é a liga que ele faz só A com LE2, esporte, é a L2, que promove competições esportivas em escolas de São Paulo, que poderia ser modelado para fazer em outras partes do país facilmente. É um projeto que já está facilmente. em andamento há 20 anos e que tem um baita de um sucesso, então pode ser um modelo muito bom para aumentar esse pool de jogadores na base. E aí, junto com essas escolas particulares, né? Eu até anotar aqui a do Fábio Durigatti, Núcleo Vôlei, a Beira da Quadra, lá do Henrique Monteiro, o projeto do Marlon, lá Projeto do do Mário, São José dos Marlon Campos. Yared, lá, Marlon, lá em São beijo. José dos Beijo pra Campos. você. Toda essa galera teve aqui e expôs como que o modelo dos Estados Unidos, a educação mais esporte, pode funcionar no Brasil. E aí eu estendo isso, continuando para essa transição entre base profissional, por que não ter um campeonato universitário nos modelos americanos para fazer uma categoria juvenil, por exemplo, uma sub-23? O Rubinho sempre fala que o maior campeonato sub-23 do mundo é o campeonato universitário americano. É o que mais produz jogadores. Então, você vê, os Estados Unidos é o país que mais tem transferências internacionais no mundo, que são atletas universitários que saem para jogar pelo mundo afora. Agora, com as ligas universitárias, ligas profissionais aqui, talvez tenha menos, mas produzem jogadores para jogar em ligas profissionais. E todo esse processo, desde o do primeiro toque na bola até chegar nesse profissional, está aliado à educação. Então, esse é o caminho, Imagine, eu acho. imagine essa cascata de efeitos se a gente aumentar a base da pirâmide e aí o sub-23. Imagina a qualidade dos atletas que vão ter acesso à Superliga. A gente eleva o nível de jogo no profissional, que eleva a qualidade do produto, que pode atrair mais patrocinadores e pode chegar até na seleção brasileira, né? Esses atletas aí que começaram na escola, a gente aumenta a qualidade de todo mundo, mas precisa ter essa democratização, como você disse, né, Gurja? E aí a gente acredita muito que um caminho é o esporte junto com a educação. E Eu assino embaixo. Assino embaixo. diminuir a corrupção, como você falou lá, seria um ótimo passo também. É isso. É, foda. Mas Para isso você ver aí, como a gente aqui no Brasil está numa contramão disso, não faz muito tempo, mas há alguns anos a educação física ela não é nem mais obrigatória nas exato. escolas. Isso é Então a muito gente está triste. numa contramão desse caminho Total. gigantesco, sacou? É. Quando eu trabalhei como
treinador nas categorias iniciantes, nos países que eu fui, eu ia nas escolas procurar jogador. Onde que você vai? Onde que você vai ver molecada? Uhum. Nos países árabes eu ia no shopping também dar uma passeada, ver se eu encontrava um pirulão, um cara mais alto. Meu, É, tem um treino, sacou? Mas tipo, tá na escola, tá na É, escola o futuro do esporte. Na gente que é da geração anos 80, era muito comum ter uma corda esticada de um poste ao outro no meio da rua, ou nossa, bater uma sem bolinha dúvida, no sem dúvida. portão, na mureta de uma casa. A gente não vê mais isso, a gente não vê nem mais campinho de futebol, quiçá uma corda estendida de um poste ao outro para a rapaziada jogar vôlei. Então, É, eu acho que tem que sair um pouco da tela também e proporcionar essa vivência, porque é uma questão geracional também, eu acho. Não só um lance sociopolítico, mas eu acho que geracional também. A criançada tem que se interessar por se movimentar e, para isso acontecer, tem que diminuir um pouco esse acesso à tela. é, Eu boto lá porque ele fica quietinho. Não, chapa, esse moleque tem que ralar o joelho, sacou? exatamente. E o meu amigo aqui ao meu lado sempre fala que a atividade esportiva tem que ter um adulto envolvido, que o adulto sejamos nós que promovem a atividade, que sugerem que as atividades têm que ser feitas. Gurginha, a gente estava nesse projeto aqui há quase um ano já, 50 e sei lá quantos episódios, acho que esse é o número 50 e... Deixa eu buscar aqui para não falar besteira. Esse é o episódio número 56. Malandro, 56, caralho. Que louco, Aí a parabéns. gente, pô, a gente teve muita discussão boa aqui, muito conhecimento e crédito total aos nossos convidados. Então, a gente pede para você indicar duas pessoas para a gente ter uma conversa legal como essa. Cara, William Capita, porque, além de tudo, segue como treinador e não só no alto nível, como também tem um projeto dele em Santo André, onde um vôlei feminino pratica a modalidade. Encontrei com ele há pouco em Santos, no campeonato Master. Cara, que alegria foi ver os jogos, a final do Master mais 65. Você não tá uau. ligado, esses senhores em quadra, o Capita jogando, passando, dando bolada, o time do Paulistano, absurdo, assim, foi campeão, o time do Paulistano, os senhores no hip, saltando, dando bolada para lá e para Uhum. cá, assim, então, o William Capita, cara, por tudo que representa pela modalidade, como jogador, por mais de 2 décadas, capitão da seleção brasileira, 4 Olimpíadas, e ainda é treinador, então ainda sente na pele. Foi treinador de grandes equipes e hoje de equipes emergentes. Disputou a Superliga B em São Caetano, não conseguiu acesso à A, mas segue com um projeto lá em São Caetano. E o Bruno Souza, cara. Bruno Bruno. Souza para esse viés de comunicação, mas o que pouca gente sabe é que Bruno Souza ele é narrador esportivo, jornalista, mas ele é também educador físico e treinador de voleibol em Portugal, trabalha com as categorias de base lá em Braga. Que É legal, o cara, eu não melhor, sabia o dessa. melhor, o melhor narrador de voleibol do mundo, independente da língua que é narrado o esporte. O Ele melhor é bom narrador mesmo. é o Bruno Souza e ele Cara, eu não conhece sabia que ele muito era de técnico. Olha que voleibol, legal. é treinador, é um cara, meu, que facilmente poderia ser o comentarista da transmissão, inclusive porque divide essa responsabilidade comigo, produzindo conteúdo junto do Daniel Bortoleto, que é uma grande referência minha dentro do jornalismo. Então, 2 nomes que eu indicaria aqui, que certamente trariam muito conhecimento e desfrute para a rapaziada acompanhar, seria William Capita e Bruno Souza. Eu vou pedir que você nos passe o contato desses dois monstros, né? E usaremos esse episódio para tentar convencê-los a participar do Sete Point Podcast. E a, E produ com o empurrãozinho do Gurja, né? é, a produção mandou no meu ponto aqui que esse é o episódio número 57. Ó, Boa, boa. É, valeu, produção. Valeu, galera. Valeu. Valeu, produção. Pessoal Gurja, da produção. Gurja, a gente tem como o Feijão falou, o público principal que nós temos, né, de Só total. treinadores, de treinadoras e professores de voleibol. Mas a gente também tem atletas olímpicos. Nós temos a criança que está lá
na escola esperando a oportunidade para jogar um vôlei na educação física, onde tem ainda, infelizmente a gente tem que falar assim hoje. Mas a gente tem a senhorinha que não desgruda a bunda do sofá, não desliga a TV enquanto não acaba aquele último ponto do 40-38. Cara, deixa um recado para todo mundo que tá nos assistindo e nos ouvindo. Fortaleça. Fortaleça o elo, né, para que a modalidade seja, de uma vez por todas, uma corrente sólida, né, cara? Porque a gente depende de todo mundo, depende do protagonista, depende das multiáreas disciplinares envolvidas, mas a gente depende também da educação do espectador, a gente depende do fomento aos patrocinadores. Então, fortaleça, faça o bem visando o melhor de quem está ali ao seu lado, de quem está ralando, que aí todo mundo tem a ganhar, inclusive o voleibol. Cara, que espetáculo. Espetáculo. Gujá, a gente começou a conversar há algum tempo já para tua participação aqui. E, cara, eu vou dizer que desde o primeiro momento que a gente trocou ideia, eu falei, cara, parece que eu conheço o Gur já faz anos. Tão fácil que foi essa comunicação com você e a gente vê isso na TV, ah, na internet, nas redes sociais, nos seus conteúdos, que aliás são demais os São conteúdos que você muito bons, cara, produz, muito bons. muito bons. E hoje aqui, conhecendo você um pouco mais pessoalmente, cara, que papo leve, que gostoso que foi. Eu queria muito te agradecer, primeiro por ter essa história tão bonita, por fazer o que você faz com a qualidade, com a humildade que você faz, são duas coisas que para mim são inegociáveis. Você precisa ser bom no que você faz e você precisa ser humilde, porque daí, cara, o reconhecimento quando ele vem em dobro, três vezes mais. E não tem como gostar de uma pessoa, não gostar de alguém que é competente, é bom no que faz e com os pés no chão. E é inspirador ver a tua história e aquilo que você faz transmitindo os outros 80% dos jogos de voleibol. Faz muita gente querer continuar com a modalidade, aumentar o contato com a modalidade. E são por comunicadores como você que a gente tem trabalho, por atletas de alto rendimento, pelos profissionais, pelos treinadores, pelas comissões técnicas que conquistaram tanto no nosso voleibol, mas essas pessoas só conseguiram chegar até o público por causa dos comunicadores. Grande Luciano do Vale, que foi lá um dos papas que começou a transmissão do voleibol no Brasil. E hoje a gente tem o prazer de ter Rangel Gurja aqui no Set Point Podcast. Cara, eu te agradeço demais. Desejo para você muito mais sucesso, sucesso ao quadrado, a quinta potência. Que você seja muito feliz, conquiste os teus sonhos e até aqueles que você nem sabe que você tem ainda. Muito obrigado por tudo que você faz pelo voleibol, pelo esporte no Brasil, pela comunicação desse jeito muito leve, muito tranquilo, muito, sabe, muito bem-humorado, mas carregado de informações e de conhecimento. Muito bom ter você aqui, cara. Já tá o convite para você voltar de novo, hein? Valeu, valeu, Peter, sem palavra. Vou até falar pouco para não engolir a libélula aqui e engasopar, porque obrigado, obrigado. Me sinto muito honrado pelo convite. 57 programas, os 56 anteriores sensacionais, cada um com a sua história, cada um com sua vivência, muitos com grandiosa representatividade na modalidade. Então, estendo os parabéns a você, Peter, e você, Feijão, pelo trabalho desenvolvido aqui na comunicação, fortalecendo os elos, trazendo convidados especiais, conhecimento, cursos, inclusive treinadores das equipes de Superliga fazem o curso promovido por você. Então, cara, não tem nem o que falar. Você também é o cara, vocês também fazem um trabalho de relevância, com responsabilidade. Então, eu estendo os parabéns e agradecimento a vocês dois. Poxa. Gurginha, cara, da minha parte aqui, velho, eu vi você nascer no voleibol profissional, como você falou lá nos seus primeiros passos no Pinheiros, e, pô, tive o prazer de trabalhar com você naquela época, já ver o seu potencial
naquela época que se transformou numa baita de uma realidade. E eu sou fruto de uma geração que assistiu a de 92 surgir através da TV, assistindo aquela geração e transformou o voleibol numa profissão por causa de comunicadores que levaram a paixão do esporte até a gente. E ver você fazendo isso também nesse caminho do outro lado da tela e levando informação para as pessoas e, e, e transformando isso em paixão para talvez alguém começar a jogar, talvez alguém começar a trabalhar, talvez alguém investir num projeto que a gente trabalhe, é espetacular. E você está se tornando, já se tornou, na verdade, uma grande referência nesse meio. E eu tenho um puto orgulho de você, moleque. Um baita orgulho de você, de verdade, cara. Porque ver você transformando essa profissão que era quadrada dentro de uma caixinha em algo super diferente, genuíno e ao mesmo tempo comunicando informação de relevância é muito legal, cara. Poxa, é muito bom ver alguém que fez parte da minha história fazer a diferença na vida de pessoas que assistem ao voleibol, que é a minha vida, que é a minha profissão. Então, muito obrigado, meu irmão, e boa sorte para você, sucesso nas narrações e a gente tá junto sempre. E eu acho que a Valeu, minha valeu. internet deu uma travada aqui. Então, Não, mas se fluiu, a, fluiu. se a gravação ficou meio cortada, me desculpem. Fluiu. O Mas é áudio, o isso aí. áudio chegou limpinho. Talvez a imagem deu uma pipocada, mas o áudio chegou limpinho. E eu que Boa. agradeço, rapaziada. Eu que agradeço. Vida longa ao Set Point. Boa, obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Foi uma honra ter você aqui. Galera, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até esse ponto. A gente agradece bastante ao grande Guja, que é uma celebridade do voleibol hoje em dia. Puta, muito bom, cara. O Guja é demais. Assistam todas as transmissões lá com o Guja. E ele realmente traz vida ao nosso esporte e muita alegria. E se você quiser vir para os Estados Unidos, obviamente, clica nesse QR Code que ficou na tela aqui o episódio todo, entre em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te dar as quantas possíveis possibilidades de vir para os Estados Unidos, vírgula, legalmente, Peter Bistott. Olha eu tentando imitar o Gorjo aqui. 187. 187. Depois, Guja, eu vou pedir para você mandar no nosso grupo lá o seu feedback em relação à nossa comunicação aqui, que também é algo que faz parte da nossa profissão agora. Então, Pois é. ninguém melhor do que você para avaliar isso aí. Já dou agora o feedback. Parabéns, parabéns pelo preparo para a entrevista, parabéns pelos temas abordados, pela condução. Vocês estão voando. Nota 10. Porra, valeu, velho. Obrigado. Valeu mesmo. Galera, se liga aí, olha só. Se você tá ouvindo esse episódio no Spotify ou nas plataformas de áudio, na Apple Podcast, dá um pulinho lá no YouTube, deixa o seu recado pro Gurja, compartilha o episódio e se lembra sempre de voltar para conferir o próximo. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.